Boa noite, igreja do Senhor. Vamos adorar o Senhor, amém? Adore ao Senhor na tua casa. Tenha fé que nós estamos vivendo dias de Jó, mas tenha esperança, porque Jó adorou ao Senhor até o fim e não desistiu. Amém? Chegar, a água em vinho tornar, pois não há outro como tu. Do pó tu nos faz levantar, as trevas tu fazes brilhar, pois não há outro como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. No pó tu nos faz levantar, pois não há outro como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá se opor? Se meu Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá se opor? Quem poderá se opor? Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Ele é quem cura, Deus poderoso é o nosso Deus. Se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá se opor? Se o meu Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está conosco, quem poderá se opor? Feche os seus olhos. Onde você está, se renda a Ele com todo o teu coração. Adore, 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 adore. Busque ao Senhor. Busque, busque. Busque. Eu me rendo a Ti, Senhor. Me prostro aos Teus pés. Não pelo que tens feito,
mas pelo que tu és, eu me rendo a ti, Senhor, me prostro aos teus pés, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és, que a minha vida seja uma canção de amor para ti e os meus dias pra te adorar, Senhor. Assim, não pelo que tens feito, mas pelo que tu que a minha vida seja uma canção de amor para ti, que os meus dias pra te adorar, Senhor. Assim, que a minha vida seja uma canção de amor para ti e os meus dias pra te adorar, Senhor. Assim, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Diga na tua casa: que a minha vida seja uma canção de amor para ti e os meus dias pra te adorar, Senhor. Assim, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Sim, Senhor, pelo que tu és, somente pelo que tu és, papai. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo na tua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Bom que você decidiu cultuar com a gente hoje. Eu quero fazer um desafio para você que ainda não enviou esse link para os seus familiares e para os seus amigos. Aproveite esse momento e faça isso. E você que está no YouTube, pode também deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Nós queremos saber como está sendo a sua experiência online. Então deixa aqui embaixo seus comentários também.
Nós acreditamos numa igreja que se move por meio da generosidade e do amor, mesmo em tempos difíceis. A obra, ela não para. Por isso é muito importante que você continue fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. E você pode fazer isso por meio das suas contribuições, das suas ofertas e dos seus dízimos. A gente vai deixar aqui embaixo também aparecendo algumas informações para que você faça a sua contribuição por meio de depósito bancário. E não se esqueça, é muito importante que você envie esse comprovante para o WhatsApp que vai aparecer aqui na tela ou então para o e-mail que também vai aparecer aqui. Se você não conseguir pegar essas informações agora, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que está tudo lá também. As nossas células, elas não estão paradas. Nós estamos nos reunindo online. Então procure o seu líder e não fique distante. Permaneça em unidade, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo por meio da igreja aqui na cidade. E agora fique com essa palavra abençoada que você vai receber. Tenho certeza que é uma mensagem de Deus para você. Boa noite, igreja. Que bom que você está aí. Que bom estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor e ouvirmos dele aquilo que ele tem para compartilhar conosco. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar mais uma vez a orar comigo, para que nós possamos clamar juntos pela presença do Espírito Santo e abrir o nosso coração para aquilo que Deus irá falar. Amém? Você pode fechar os seus olhos e nós orarmos juntos? Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito nesse momento. Obrigado, Pai, porque dependemos de Ti, dependemos da Tua palavra, dependemos do Teu Espírito Santo, da revelação do Teu Espírito Santo. E eu clamo agora, Pai, para que a Tua presença nos envolva e aquiete a nossa alma, aquiete o nosso coração e que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, nossos olhos espirituais sejam abertos para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, porque muito mais do que ouvintes, nós queremos ser praticantes da tua palavra, queremos ser filhos obedientes da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 14. Esse texto, ele fala da parábola dos talentos. Vamos ler e depois eu compartilho algo com vocês. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela começa falando de um senhor muito rico, que distribuiu os seus bens para os seus servos. E aí ele fala de talentos. E naquela época, o talento, ele era uma medida de peso. Não sei quantos de vocês conheceram uns pesos de ferro que eram utilizados em balanças. Aquilo ali era chamado de talento. E posteriormente, talento começou a ser conhecido como uma moeda, uma medida monetária, uma moeda, e assim ficou. E aí, alguns estudos feitos dizem que um talento equivalia a 6.000 denários. Espera aí só um pouquinho que você já vai me entender. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia ao dia trabalhado, ao valor de um dia trabalhado. E esse talento que esse senhor deu equivalia a 16 anos e meio de trabalho. Então, talvez você já tenha ouvido ou lido essa parábola e você tenha pensado: nossa, caramba, mas um talento equivalia a 16 anos e meio do seu salário. Pensa comigo, o seu salário. Pensa comigo, você receber hoje o valor de 16 anos e meio do seu salário. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele servo. E aí nós vimos que aquele servo distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. A um ele deu 5, a um ele deu 2 e a outro ele deu 1. E a gente pode perceber com isso que essa parábola, ela nos mostra, ela nos fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de como Deus é a fonte de todas as coisas, como Deus deu dons e talentos a cada um de nós. Já ouviu alguém falando: ai, mas eu não sei fazer nada, ai, mas eu não consigo fazer nada? Espera só um pouquinho que nós vamos estudar juntos na palavra sobre isso. Pensa comigo, a Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele colocou em você talentos, Ele colocou em você dons para serem multiplicados. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saísse da barriga, saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Essa é a palavra de Deus sobre mim e sobre você. Talvez
durante a gestação, a sua mãe nem soubesse que estava grávida, mas Deus já estava lá trabalhando em você. Deus já estava lá constituindo um profeta para as nações. Isso é o que Deus sonhou, isso é o que Deus projetou para você e para mim. Salmos 139, no versículo 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quando a gente para pensar a respeito de tecer um tecido, hoje para nós, talvez seja mais simples pensar que você vai lá, pega o material, coloca no tear e aí você vai ter toda aquela trama. Mas naquela época, os trabalhadores, eles tinham que escolher os fios, eles faziam os fios. Então toda a mente, toda a força deles, todo entendimento deles estavam ali, focado em tecer aquilo ali. E Deus, a Bíblia fala que tu me teceste no seio da minha mãe. Quando eu ainda era uma substância informe, o Senhor estava ali, focado naquilo que Ele estava sonhando para mim e para você. No capítulo 12 de Romanos, Deus, Ele fala, através da sua palavra, de dons da graça, dons que Ele distribuiu a cada um de nós. Em 1 Coríntios 12 também fala sobre dons espirituais que o Senhor nos dá para nos capacitar a cumprir o seu propósito. Filipenses 4 também fala sobre dons ministeriais, capacitação para nós cumprirmos aquilo que Deus tem para nós. Então essa parábola, ela fala de generosidade, ela fala da bondade de Deus, ela fala de como Deus é a fonte doadora de todas as coisas. Então, aquela sensação de que você não presta para nada, aquela voz que talvez você ainda ouça de que não vale a pena fazer nada, de que você não é capaz, de que na sua vida nada vai melhorar. Tudo isso cai por terra quando nós lemos a palavra do Senhor. Tudo isso cai por terra quando nós vemos que Deus distribuiu dons a cada um de nós, segundo a nossa capacidade. Ele não vai cobrar de você nada além daquilo que você é capaz, daquilo que você pode fazer. Então, há limites a serem rompidos? Sim. Há limites, há desafios que são colocados? Sim, todos os dias. Nós temos vivido dias desafiadores, nós temos vivido dias de insegurança, de medo, e que isso muitas vezes nos paralisa para vivermos aquilo que Deus tem. Mas eu quero dizer para você, Deus nos deu dons e talentos para que eles fossem multiplicados, para que fosse acrescentado, não apenas na minha vida, mas na vida de outras pessoas, a vida de Deus, o amor de Deus, a graça derramada sobre mim não é para mim, a graça derramada sobre mim é para alcançar o outro, o amor derramado sobre mim não é só para mim, o amor derramado em mim é para alcançar o outro, é para que o outro se sinta amado, é para que o outro se sinta cuidado, é para que o outro seja despertado no amor que Deus tem por ele. Isso é o que Deus colocou em nós. E aí eu quero lembrar, às vezes eu fico parando para pensar, e aí eu fico vendo o meu filho aprendendo algumas coisas e com dificuldades às vezes de fazer, ele fala, ai não, eu não consigo. Mas quando ele era pequenininho, bem menorzinho, quando ele era neném, deixa eu falar isso, né? Quando ele era neném, e se você prestar atenção nas crianças quando elas estão aprendendo a caminhar, você não ouve
nenhuma criança, você não vê nenhuma delas sentada dizendo: não, eu vou desistir porque eu já cansei de cair, eu não vou mais aprender a andar, já cansei, deu, para mim chega. Todo mundo vai rir de mim quando eu caminhar e quando eu cair, todo mundo vai ficar olhando para mim. Não, tô cansado, tô parando por aqui. Você não vê crianças fazendo isso. Elas caem, elas podem até parar para pensar. Elas saem um pouquinho da segurança, elas olham para frente e elas vão correndo rapidinho e seguram de novo. Mas elas não desistem de caminhar. Os desafios que aparecem na minha vida, que o Senhor permite na minha e na vida, na sua vida, não é para te fazer parar, é para te fazer crescer, é para te fazer amadurecer. O que é que hoje tem parado você? O que é que hoje você tem pensado da sua vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida com relação ao seu trabalho? Talvez nem trabalho você tenha mais. E agora? O que nós podemos fazer? O Senhor te deu capacidade para fazer além daquilo que você pode. E aí a Bíblia também relata traz o relato de algumas pessoas que passaram por situações difíceis. Situações muito desafiadoras. Talvez você já até tenha ouvido falar de algumas delas, mas eu quero relembrá-las com você. O primeiro deles é Moisés. Já ouviu falar de Moisés? De como Moisés era um homem que fugiu do Egito, foi criado como egípcio, fugiu do Egito, foi para ficar atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do sogro dele. E aí ele estava lá, e lá onde ele estava, Deus o chamou, dizendo: Moisés, eu tenho um propósito para você, e não é ficar pastoreando ovelhas. O meu propósito para você é estar diante de uma multidão. E o que Moisés falou para Deus? Senhor, eu sou gago, como é que eu vou falar? E Deus deu condições para ele cumprir esse propósito. E se você continuar lendo a história de Moisés, você vai ver que ele se tornou um dos maiores líderes do povo de Israel. Por quê? Porque ele se deixou viver aquilo que Deus tinha para ele. Uma outra pessoa que também passou por situações difíceis, Gideão. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 seguintes, você vai ver a história de Gideão. E Gideão estava escondido, providenciando alimento para a família dele. E ele escondido, um anjo apareceu para ele e disse: e aí, homem valente? Para pensar um pouquinho. Você acha mesmo que Gideão se achava tão valente assim? Ele estava escondido dos inimigos dele. Provavelmente ele estava com muito medo. E quando o anjo chega para ele, o anjo olha para ele e fala: Deus é contigo, homem valente. Por causa da postura que ele tomou, por causa da decisão dele de sair do comodismo, por causa da decisão dele de fazer algo que fosse de valor pela família dele. E Gideão, depois se você continuar lendo essa história, você vai ver que com 300 homens, Gideão venceu os inimigos, os midianitas. Uma outra pessoa também, Débora, no capítulo 4 de Juízes, a partir do versículo 4, conta a história de Débora, uma profetisa que atendia as pessoas embaixo de uma árvore. Quem daria algo para essa mulher? Mas ela profetizou a vitória do povo de Israel. E eles alcançaram a vitória debaixo da palavra dessa mulher. Uma outra mulher que talvez você conheça, Esther. Esther era órfã, era judia, era escrava, mas se tornou rainha. E ela ali, aonde ela estava, ela foi usada para libertar, para trazer salvação no povo dela. Então,
Deus quer usar a mim e a você. Uma outra pessoa que talvez você já tenha ouvido falar, Noé. Deus pediu que ele construísse a arca no meio de um lugar seco, mas por causa da obediência de Noé, ele salvou a vida da família dele. Por causa da obediência de Noé, debaixo da palavra que Deus tinha para ele. Uma outra pessoa que talvez você também conheça seja Josué. Josué foi sucessor de Moisés. Imagina você, os pensamentos de Josué. Uma outra pessoa é Josué. E a Bíblia fala que Josué estava lá. Imagina os pensamentos na cabeça de Josué, pensando: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Moisés, o nosso líder, morreu. O grande líder, o homem que falava face a face com Deus, um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, era amigo de Deus. E aí Josué é chamado, e o que o Senhor fala para ele? Ser forte e corajoso. E eu quero dizer para você agora, eu quero dizer para você nesse momento: seja forte, seja corajoso. Independente da situação, independente da circunstância, há uma palavra de Deus, há uma palavra de vida sobre você, sobre a sua casa. Você pode se mover, você pode dizer aonde é que estão os sonhos que Deus me deu, aonde estão os seus talentos, o que é que você tem feito com os seus talentos. E uma outra pessoa que eu quero ler com vocês, a oração desse homem, chama Josafá, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3, nós vamos ler o versículo 3, o versículo 12 e o versículo 19. O versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Você tem tido medo? Você tem tido insegurança? O que é que você tem sentido? A Bíblia diz que Josafá, ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. No versículo 12, diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos. Josafá pôs os olhos no Senhor, na palavra que Deus tinha para ele. E você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. No versículo 19 diz assim: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Antes de alcançar aquilo que ele desejava, o clamor do coração dele, ele foi adorar. Ele colocou o povo para adorar. E aí aqui diz: em alta voz. Em alta voz. Então o povo adorava e se entregava, e Deus fez e trouxe a vitória. Tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor. Na minha vida, na minha casa, eu devo expressar o amor e a presença de Deus. E se a gente perceber que nenhuma dessas pessoas que eu falei com vocês, Moisés, Gideão, Débora, Esther, Noé, Josué, Josafá, nenhuma delas estava sem fazer nada. Quando Deus as chamou, elas estavam fazendo alguma coisa. E o que é que você tem feito nesses dias?
você está em quarentena, aí você fala para mim, mas eu não tenho escola, eu estou em casa. Mas eu não estou indo trabalhar, eu estou em casa, eu não posso sair. Mas o que é que você tem feito do seu tempo em casa? O tempo é um talento que Deus te deu. Como é que você está usando o seu tempo? Você está usando o seu tempo para aperfeiçoar aquilo que Deus te deu? Aí você fala, mas eu não tenho condições, não tenho internet para ficar fazendo cursos. Ok, mas você tem uma Bíblia na sua casa? Então você pode investir o seu tempo lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor. Josafá, quando teve medo, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Deus, ele traz resposta para nós quando nós o buscamos de verdade. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nós estamos vivendo um tempo de insegurança, nós estamos vivendo um tempo em que ninguém havia se planejado para isso, mas Deus não muda. A palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus para a sua vida permanece, a palavra de Deus para mim, para você permanece. Deus, ele plantou sonhos em você, plantou dons e talentos. E o que é que você tem feito? Um valor inestimável ele colocou dentro de você. Você tem valor, você tem valor. Deus escolheu você. Nós lemos no início, no livro de Jeremias, que fala: eu te coloquei como profeta das nações. Eu te coloquei para proclamar a minha palavra, para proclamar a minha verdade, o amor, a graça, as bênçãos. O que é que você tem feito nesses dias? Você tem proclamado a verdade do Senhor? Você tem abençoado, você tem orado pelos líderes, você tem orado pelo líder da nação, você tem orado pelas pessoas, pela sua família, pela sua casa. O que é que você tem feito, profeta? Seja corajoso, seja valente e viva aquilo que Deus tem para você. Eu quero ler com vocês, lá no capítulo 25 de Mateus, no versículo 18, diz assim: mas o que recebera, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E aí no versículo 24 e 25 diz assim: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse... Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando os outros servos chegaram para entregar o talento deles para o Senhor, nenhum deles chegou dizendo. Eles chegaram e entregaram. E aí, aqui no versículo 24 fala: aquele que não multiplicou o talento dele, aquele que enterrou o talento dele, chegou dizendo: Senhor, então, você me conhece, você sabe a história da minha família, uma história muito difícil. Você sabe a história da minha casa. Você sabe, que o meu marido não é convertido, ou que os meus filhos não são convertidos, qual é a sua história? O que é que hoje você, diante de Deus, você está dizendo para apresentar para Ele o seu talento escondido? O que é que hoje você está usando para justificar o enterro do seu talento? No versículo 24 diz assim: chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste, receoso, com medo, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aí no versículo 26, o senhor dele pergunta para ele, e diz assim, fala no 26, o senhor pergunta para ele:
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? É mesmo? Sério que você me conhece? Então você acha que é assim que eu conquisto as minhas coisas? Então você me conhece, é isso que você está dizendo. Se a gente parar para pensar, esse servo não conhecia o Senhor dele. Eu comecei a ministração da palavra dizendo que a parábola dos talentos, ela é uma parábola que mostra a bondade de Deus, que mostra a misericórdia de Deus. E aqui ele fala, olha, eu sei que o Senhor é um Senhor severo. Ele fala, é mesmo? Então eu sou um Senhor severo? E aí, o que esse Senhor diz para esse servo você não me conhece. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra algum versículo que diz que nos últimos dias alguns chegarão para o Senhor? Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu expulsei. Senhor, eu cantei tão bonito. Senhor, Isso te lembra alguma coisa? Lembra da resposta do Senhor para aquelas pessoas? Afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Para que o Senhor conheça a mim e a você, é preciso haver intimidade, relacionamento. O que é que você está fazendo com o tempo que você tem? Você tem aprofundado o seu relacionamento com o Senhor? Eu sou casada há 6 anos. E essa semana eu estava ouvindo uma ministração a respeito de relacionamento. E eu fiquei pensando, falei, nossa, é realmente isso que acontece. No dia do meu casamento, eu declarei o meu amor para o meu esposo. Eu fiz juramentos para ele. Eu disse a ele que eu amava com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu disse a ele que por toda a nossa vida nós estaríamos juntos. Mas aquele amor daquele dia não é o mesmo amor de hoje. Aquele amor, vamos dizer, até imaturo, sonhador, ele não é o mesmo amor de 6 anos depois. Agora eu tenho conhecido meu esposo. E as coisas que nós vivemos, as dificuldades que nós enfrentamos, aquele amor frágil do início não iria suportar tudo isso. Foi preciso que nós dois nos sentássemos, conversando e consertando e pedindo perdão e para o outro e fazendo novos juramentos e o amor sendo fortalecido a cada dia. Hoje eu amo muito mais do que eu amava há 6 anos atrás. E o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser dessa forma. Na intimidade, é para isso, é isso que o Senhor tem nos chamado, para esse lugar de intimidade. É lá que o Senhor vai mostrar para você, é lá que Ele vai dizer para você, olha, eu vou ressuscitar os sonhos, eu vou ressuscitar os sonhos que eu dei para você e que você ao longo do tempo, por diversos motivos, você foi enterrando cada um deles. Mas nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo encontre em você um coração disponível para buscá-lo. Assim como Josafá fez, assim como aqueles outros servos também fizeram, imediatamente eles foram fazer, imediatamente eles se aplicaram a fazer aquilo que devia ser feito. E eu quero desafiar você. Ore, peça para que o Espírito Santo traga no seu coração, na sua mente agora, quais os sonhos, que talentos você tem enterrado, o que você tem feito com o seu tempo. Será que a sua família, do tempo de quando começou a quarentena até hoje, a sua família é melhor? Ou a quarentena piorou o relacionamento? Porque na verdade a quarentena não vai piorar o relacionamento, só vai mostrar aquilo que já não estava bom. Seus filhos estão melhores? O seu relacionamento com Deus está mais fortalecido?
aonde é que você tem colocado a sua força e o seu entendimento? O que é que você tem buscado? Se você parar para pensar comigo, para quem tem filho ou para quem tem sobrinhos, você vai me entender direitinho. Quando uma dessas crianças que estão na escola vão fazer alguma apresentação, ou que seja formatura, ou apresentação de alguma data especial, quando ela aparece no meio daquelas crianças, a família fica enlouquecida. A família fica delirando, quer tirar foto. A família fica, ai, nossa, você até cutuca o outro vizinho. Olha, aquele lá é meu filho. Ai, aquele ali que está dançando, aquele ali que tá cantando é meu filho. É meu sobrinho. É assim que a gente fica. Agora para pensar nessa ideia que eu fiz você ter agora aí na sua cabeça. Para pensar o coração de Deus, a expectativa do coração de Deus, aguardando você chegar diante da presença dEle. O que é que você tem nas suas mãos para apresentar para o Senhor? Talento enterrado? O que é que você tem para apresentar para o Senhor? Eu não quero nessa noite, de forma alguma, trazer condenação ou que você se sinta culpado. Que o desejo do meu coração é que os seus sonhos sejam restaurados, é que a presença viva de Deus entre agora na sua casa e ressuscite os seus sonhos, sabe, para que a gente possa multiplicar aquilo que Deus tem para nós, a vida de Deus, a graça, o amor, a bondade, a benignidade, que as pessoas possam olhar para a sua casa durante essa quarentena e falar, gente, caramba, essa família aqui, eles louvam o dia todo, eles estão sempre fazendo algo juntos, a gente não vê gritaria, não vê palavrão, a gente não vê, não, porque ali tem um altar estabelecido, prontos, com mãos limpas, com um coração rendido, com vestes santas. E aí essas descrições me fazem lembrar daquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando Jesus voltar. E eu quero ler com vocês, lembrar alguns trechos do que fala Apocalipse, dos últimos dias, de quando Jesus voltar, o povo vai se reunir, a igreja vai se reunir, e a canção que nós vamos cantar para Ele, aqueles, sabe, o servo bom, servo fiel, que foi obediente à minha palavra, que amou, que se gastou na minha obra, que se gastou em amar, em servir aos outros, em amar a igreja, em servir a igreja. Sabe o que nós vamos fazer juntos? Nós vamos cantar, e versículos de Apocalipse diz assim: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqueles que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa canção, é isso que deve gerar no meu coração e no seu coração, para que o amor de Deus se multiplique, para que os dons e os talentos que o Senhor deu a você, sabe, que você seja despertado nessa noite, que você seja chacoalhado pelo Espírito Santo para receber de Deus a graça transformadora. Eu quero convidar vocês para nós orarmos juntos. Quero convidar os músicos para virem até aqui. E quero te convidar nesse momento para orar junto comigo, dizendo ao Espírito Santo para que Ele sonde o seu coração. Nós vimos na palavra de Deus que há dons, há talentos específicos para nós precisamos buscá-lo.
O que é que tem trazido medo no seu coração, que tem impedido você de viver aquilo que Deus tem, de estar preparado como aquele servo bom e fiel, que está pronto para chegar e dizer: Senhor, olha, esses são os talentos que o Senhor me deu, então me deixa agora cantar toda a honra e toda a glória para o seu nome. É a isso que nós vivemos, é nisso que nós queremos gastar a nossa vida. Paulo lhe dizia isso: olha, eu quero me gastar, eu vou me deixar gastar por vocês, amando vocês, servindo, declarando a palavra de vida, a palavra que transforma, que seja essa graça e a vida que alcance você nesse momento. E a minha oração é que você não saia daqui, que você não se levante daqui da mesma forma que você ficou, da mesma forma que você chegou, mas que Deus possa trazer ao seu coração, que Ele ressuscite os sonhos que Ele tem para você. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor, que haja em nós corações disponíveis para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele deseja. Nós queremos ser encontrados com mãos limpas, com vestes santas. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida dos meus irmãos, por aquilo, Deus, que o Senhor tem, pela palavra de poder, de transformação, de vida, daquele que ressuscita os sonhos, daquele que faz o impossível, daquele que cura, daquele que renova, daquele que traz a graça. Pra te adorar, Senhor, a ti, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Eu me rendo a ti, Senhor. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos colocamos a Ti, nos empenhamos em buscar ao Senhor, em atrair os Teus olhos, a Tua presença para nossa casa, para nossa família, para nossa vida. Oh Deus, apesar dos nossos medos, das nossas limitações e inseguranças, nós confiamos na Tua palavra e queremos ser achados e chamados servos bons e fiel, servo bom e fiel, porque amou, porque foi pro íntimo com seu Senhor, porque buscou ao Senhor. Oh Deus, gera em nós sede e fome pela Tua presença, por Te conhecermos de verdade, pois por Te conhecermos quem o Senhor é, conhecermos a Tua bondade. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor passou diante de Moisés toda a Sua bondade, que os nossos olhos espirituais agora sejam abertos para contemplarmos a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Deus, da vida que o Senhor tem para nós, uma vida em abundância, uma vida em abundância. Tira de nós o comodismo, tira de nós o medo, nos dê graça e capacidade, Senhor, para vencermos os obstáculos que se levantam na nossa vida. Eu oro agora, Senhor, pela vida dos meus irmãos, que eles sejam tocados, que eles sejam envolvidos pelo Senhor, que eles sejam envolvidos pelo Teu Espírito Santo, que sopre o fogo da paixão, do amor, da entrega. Oh Deus, e que juntos, todos juntos, um dia possamos nos encontrar diante da Tua presença. Oh Deus, dizendo: Senhor, Tu és digno. Nós o adoramos porque o Senhor é digno. Nós cantamos a Ti porque o Senhor é digno. Nós amamos
mas pelo